A aula 3 aconteceu no dia 12 de maio e o assunto foi transformações. Existem dois tipos de transformações: as transformações físicas e as transformações químicas. O exemplo dado para a gente trabalhar as transformações físicas foi o gelo derretendo. Tinha uma imagem com o gelinho derretendo ali. E o exemplo dado para trabalhar transformações químicas foi o fazer o pão, o ato de cozinhar, de fazer o pão, assar um pão. A matéria tem basicamente três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Uma transformação física é aquela aonde a matéria ela passa de um estado para o outro, porém, ela alterando a sua forma, não altera a sua composição química, ela não altera a sua parte química, somente o seu estado físico é alterado. O gelo derretendo é um exemplo de uma transformação física, tá? Então, eu tenho gelo no seu estado sólido, portanto. Aí, depois, quando você começa a aumentar a temperatura, num processo chamado de fusão, o gelo ele passa do estado sólido para o líquido, e é quando ele derrete. Se a temperatura continuar a subir, a gente vai ter uma outra transformação física, onde a água vai passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Esse processo é chamado de evaporação. Em um processo inverso de temperatura, onde a temperatura vai começar a diminuir, a gente vai ter o retorno desta água no estado gasoso lá para o sólido, passando antes pela fase líquida. Então, a água está no seu estado gasoso, na forma de vapor d'água, a temperatura está diminuindo, ela vai passar por um processo chamado de condensação. É como se fosse aquele vapor d'água que fica na tampa da panela quando a gente acabou de esquentar uma água. Então, ela vai passar do estado gasoso para o líquido e, continuando a baixar a temperatura, ela congela, passando do estado líquido para o sólido. E esse processo é chamado de solidificação. Já em uma transformação química, acontece sim uma mudança na composição química da matéria, então surgem novas substâncias. Um exemplo disso é quando a gente faz o pão. Ao adicionar o fermento na massa, acontece uma reação química na massa e acontece a produção de gás carbônico, né? É liberado o gás carbônico. As bolhas de gás carbônico vão fazer os furinhos na massa. E quando essas bolhas estão empurrando a massa, tá? Vai fazer com que a massa cresça, o pão acaba crescendo, o bolo acaba crescendo. Então, os furinhos que a gente vê no nosso pão, no nosso bolo, nada mais são do que os espaços causados pela expansão, da liberação dessas bolhas de gás carbônico. Então, para finalizarmos, existem dois tipos de transformações: as físicas e as químicas. As físicas não ocorre formação de novas substâncias, simplesmente altera-se o formato, a forma, a sua composição física. E já nas transformações químicas acontece o surgimento de novas substâncias.